A equipe do Missão 360 está no Amazonas. Do alto, só se vê imensidão. O maior estado brasileiro possui território suficiente para abrigar com folga países inteiros, como os vizinhos, Colômbia e Peru, que bondosamente lhe cedem as águas do rio que batiza o estado, o Amazonas. A grandeza do lugar parece só não caber no peito do amazonense. É uma alegria, um privilégio muito grande poder trabalhar nessa região. Eu já trabalhei no sul do Brasil, já trabalhei em outras regiões também do Brasil e fora do Brasil, mas aqui no Amazonas tem um jeito diferente. Por isso, eu fico muito feliz e me sinto privilegiado de poder trabalhar nessa região tão bonita, com belezas naturais fantásticas e eu sempre digo isso para alguns colegas. Para mim, trabalhar nesse distrito é como se eu estivesse tirando férias e ao mesmo tempo trabalhando. Mas as belezas naturais que orgulham o pastor estão ameaçadas e com elas a vida de quem mora na região. O estado do Amazonas vem sendo assolado por uma severa crise ambiental. Ao longo das primeiras semanas de outubro, quase todos os municípios entraram em estado de emergência. As altas temperaturas provocadas pelo El Niño aquecem as águas do Oceano Atlântico e trazem consigo a seca. Problema grave para quem depende do rio para sobreviver. A nossa profissão é o negócio da pesca, né? Nós não temos que fazer outra atividade, assim, que ser pescar. É a profissão que nós temos aqui. No trânsito tem muitos barcos que começaram a encalhar, não encosta mais em certas partes da beira do rio, por causa dessa seca, que tem muito pau, muita pedra. E aí tudo isso dificulta muito e cada vez piora, entendeu? As palafitas de madeira guardam as marcas da última cheia. Um passado próximo, porém distante mais de 20 metros do atual nível do rio. De acordo com a Defesa Civil amazonense, a maior bacia hidrográfica do planeta nunca havia sofrido uma vazante tão severa. Em diversos pontos, onde antes só era possível ver a vastidão das águas, o sedimento forma ilhas. Em muitas delas, o que deveria ir para a mesa dos ribeirinhos, agora é disputado pelos urubus. O cheiro do peixe morto é forte e só é refreado por outro problema que se acumula: a fumaça densa das queimadas que aumentam com o calor. Mas dificuldades não são barreiras para o trabalho dos voluntários e dos missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos num período bem complicado aqui no Amazonas, né, na nossa Amazônia. É uma seca que, segundo as pessoas mais velhas, de fato nunca tinham visto, né? Esse processo também de queimadas, essa fumaça tem prejudicado um pouco as pessoas aqui. Mas a Igreja que Navega, com o projeto Amazônia de Esperança, não parou suas atividades. A gente entende que é nesses períodos de problemas e crise que a esperança ela vai ter a oportunidade de aparecer de forma mais clara e raiar no coração das pessoas. Então a Igreja que Navega, ela continua atuando, a esperança ela é real, ela é Jesus e ela continua sendo levada às pessoas mesmo nesse momento tão difícil que o Amazonas está passando. E foi justamente essa vontade de levar esperança a quem precisa que motivou o Why You Go Amazonia Experience. O evento foi organizado pelo Instituto de Missões Noroeste e pela base do Serviço Voluntário Adventista nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Entre os dias 12 e 15 de outubro, mais de 250 voluntários participaram da iniciativa que beneficiou 3 comunidades ribeirinhas. Os voluntários nesse momento estão sendo fundamentais por conta da situação que nós estamos vivendo. Nós já temos aqui na Amazonas várias comunidades isoladas, porque o rio secou e as pessoas não têm como sair. Já foi decretado estado de emergência em vários lugares aqui. Então, por meio do voluntariado, é quando a gente consegue se aproximar dessas pessoas e suprir necessidade de comida, necessidade de água, necessidade de remédio, porque eles não conseguem sair, as lanchas também não conseguem chegar. Então, o papel do voluntário nesse momento realmente tem sido fundamental e nós temos promovido ações nesse sentido. O Cosme é presidente da Associação de Moradores da Aliança, um dos locais que foram atendidos pelo Why You Go. Ele diz que a comunidade sofre com a ausência de atendimento médico e destaca que o trabalho dos voluntários é importante, especialmente no momento de seca. Estamos com deficiência, uma pessoa
com qualificação profissional para a aplicação de injeção. E nesse tempo de queimada, precisamos de equipamento como respiratório para fazer inalação, tanto em idoso como em criança, né? E uma pessoa que para medicação para pressão, de repente um idoso tem um pico de pressão, não tem remédio aí, né? Todo ribeirinho, o que ele mais precisa é de uma atenção maior em termos de saúde. E o problema nosso aqui é o deslocamento. Então, toda ajuda que vem em torno de saúde, que eu sempre enfatizo, que saúde é prioridade, né? Que sem saúde você não consegue fazer nada. Nenhuma atividade física, nem leitura, nem a mais simples você não consegue. Então, é muito gratificante e é muito importante esse projeto que eles estão fazendo. E os moradores da comunidade confirmam. Adriano diz que os médicos dificilmente vão até o local e que a seca exige uma dose extra de esforço. Porque geralmente aqui no município a gente não tem esse tipo de profissional assim, atendendo nas comunidades, né? E quando fica seco, que nem esse ano, aí a dificuldade ainda é maior para a gente chegar às cidades para conseguir uma consulta, né? Então, graças a Deus que vocês estão fazendo essa ação aí, a gente pode estar sendo atendido hoje. A gente agradece muito aí esse atendimento. Por conta dessa seca, é muito importante que venha uma equipe dessa, como vocês vieram da Igreja Adventista, fazer esse trabalho lindo de voluntários que vocês estão saindo das casas de vocês. Até porque, como eu falei, aqui não tem, a gente vive praticamente esquecido. Muita gente nem sabe que essa comunidade existe. O médico é uma vez por mês, a educação é precária demais aí, tipo... O posto de saúde é uma situação precária, mano. Tá em construção ali acho que desde o ano passado, desde sempre. Dieter Bruns, responsável pelo Serviço Voluntário Adventista em 8 países da América do Sul, esteve no evento e falou sobre o impacto social que iniciativas como o Why You Go Amazonia Experience podem causar em comunidades com pouca ou nenhuma estrutura do Estado. Um dos grandes desafios que existem do ponto de vista missiológico é você apresentar Jesus de uma maneira que seja com amor, com bondade, da maneira como Jesus o faria. Em algumas situações é muito mais fácil você fazer um processo de colonização, chegar e forçar essa mensagem. Só que o nosso propósito nunca vai ser nessa direção. Nosso propósito deve ser com amor realmente compartilhar Jesus, utilizando o método que Jesus utilizava, cercando-se das pessoas, mesclando-se com elas, misturando-se com elas, né, estando perto delas, entendendo as necessidades, atendendo essas necessidades também. Depois que você percebe o que as pessoas precisam e atende essas necessidades, aí sim você pode falar, veja, eu conheço alguém que já transformou minha vida e gostaria de apresentar essa pessoa para você também. Era a última coisa que Jesus fazia, ele dizia, então segue-me, mas antes de tudo isso ele tinha atendido as pessoas já nas suas diversas necessidades. Então eu acredito que isso é muito importante, é um dos principais elementos do voluntariado e da missão, entender que você faz isso por amor a Jesus, com os métodos de Jesus e por amor às pessoas. Mas além de atender as comunidades do interior do Amazonas, o Why You Go Amazonia Experience também serviu para capacitar e, principalmente, inspirar os voluntários. Na verdade, quando eu falo que eu sou voluntário, na verdade eu ganho um salário muito alto, que é a minha satisfação, é a minha alegria, é o meu desejo de um sonho sendo realizado, assim, na sua essência, sabe? É uma coisa que não tem preço. Você chegar aqui e trazer informação através de palestras e ações sociais, trazer medicação de um jeito mais efetivo, trazer um atendimento médico, trazer um atendimento odontológico, trazer um atendimento também psicológico, atividades com as crianças, visitar as casas das pessoas, conhecer um pouco da história e da realidade das pessoas, ouvindo da própria boca das pessoas, dos moradores. Isso aí é uma coisa fantástica, a gente se sai renovado. Talvez você, a pessoa que nunca experimentou isso, possa achar uma loucura você ter que fazer um sacrifício enorme para atender um povo que você nem conhece. Mas quando a gente pensa que aquele que é o rei do universo, esvaziou-se de tudo para atender uma raça tão perversa quanto a nossa, vale muito a pena. Vale muito a pena seguir o exemplo.
Qual a importância de servir aos que necessitam de auxílio? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Tiago, nós encontramos a seguinte afirmação: a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Jesus, Ele sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. Se você ler os 4 evangelhos com atenção, você vai perceber que de forma clara, Jesus Cristo ele tinha prazer ao estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes para Jesus, será que devem ser importantes também para nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente nós amamos ao nosso próximo? Ou será que é talvez apenas da boca para fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção essas palavras dos próprios lábios de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em 2 grupos. Para um desses grupos ele vai dizer, vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, infelizmente, a reação vai ser bem diferente. Vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando nós agimos assim? E Jesus responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Agir em prol de pessoas assim, sem dúvida alguma, também faz parte da nossa missão. Como seguidores de Jesus, nós devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que nós cremos, mas principalmente por aquilo que nós oferecemos, através da nossa vida, àqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. Mas eu preciso ser sincero com você. Se você aceitar a sua missão nesse mundo em ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os necessitados que vivem aí cerca de você, isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua energia, vai custar o seu esforço, vai custar o seu dinheiro. E talvez custará a sua privacidade em alguns momentos. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus Cristo, aqui, Ele afirmou, eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade por amor de mim, para contar aos outros a boa nova que não receba de volta 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? É o retorno de 10.000% do seu investimento. Nada mal, hein? Ninguém em todo o mundo daria uma taxa de juros semelhante para você. Nada que você faz por Jesus nesse mundo é em vão. Nunca se esqueça, por Deus se preocupar com todo mundo, devemos também participar desse sentimento. Isso envolve orar por essa missão e participar de qualquer forma. Você pode estar dizendo, eu não posso mudar o mundo. Só que você pode mudar o mundo para uma pessoa. Ao você estar envolvido em serviços comunitários, certamente você poderá ser a extensão do amor de Deus a muitas pessoas que ainda não conhecem. Que tal hoje mesmo você buscar formas de servir aqueles que tanto necessitam? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje mesmo.